Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro presencial e com essa, a nossa última aula de conteúdo, porque a próxima aula já teremos nossa revisão da prova e aplicação da prova. Boa noite, professora Ariadne, tudo bem? Tudo bom, boa noite, professora Sara. Boa noite a todos os nossos estudantes, tutores, coordenadores que nos acompanham nos nossos polos pelo estado de Rondônia e também pelo estado do Acre. Nós, eu e a professora Sara, temos feito um desafio e é que desde o primeiro encontro nós aguardamos a participação do IFAC. E, professora, será que hoje é o dia? Vamos, a gente imagina que vocês fiquem aí ansiosos para responder, para interagir, para se comunicar com a gente, mas registrem, tentem entrar ou então registrem suas dúvidas. A gente esteve olhando o fórum de dúvidas e tutoria e me chamou a atenção, eu e a professora, que alguns alunos não conseguiram fazer a atividade da semana 2 porque em tese, não entenderam. Então é uma proposta bem simples. Eu vou fazer pesquisas na internet com aquele link que nós passamos, com o site que nós passamos, e você iria procurar textos, artigos científicos na área de vocês, de informática. E pegar desses artigos, 1, 2, 3, é como se vocês iriam fazer uma análise, do será que aquela citação está certa? Será que aquela estrutura de citação está correta? Será que faltam aspas duplas, aspas simples? Passou de 3 linhas, a regra é diferente. Fazer essa análise e dar essa devolutiva lá na atividade, ok? Hoje o assunto da nossa aula vai focar muito no estágio. Eu imagino que vocês estão preocupados, ansiosos para ter as informações sobre estágios, e a grande parte da aula hoje, o grande tempo da aula hoje vai ser sobre estágio. Vamos falar um pouquinho antes de projeto de pesquisa e quais os elementos essenciais que compõem um projeto de pesquisa e um trabalho acadêmico e uma monografia, ok? Vamos acompanhar comigo o objetivo da aula. Então, o objetivo é conhecer os elementos que compõem um projeto de pesquisa e uma monografia, fazer a definição de estágio de acordo com a legislação e conhecer os tipos de estágios oferecidos, identificar os princípios da normatização do estágio, o que fala a lei, quanto aos seus direitos e deveres, e identificar também os instrumentos de formalização de estágio e sua aplicabilidade. Então, iremos verificar o que eu preciso fazer, quais são os documentos oficiais que eu preciso ter e apresentar para cumprir o meu estágio. Será que só eu indo lá na empresa, falando com o empresário ou com a empresa, fazendo o meu estágio lá, isso basta? Você vai descobrir que só isso não basta, Tá lá atuando não é o suficiente para fazer a formalização do estágio. Isso tudo vocês podem estar tirando dúvida conosco. Então, vamos lá para os elementos de um trabalho acadêmico. A BNT diz o seguinte, que todo trabalho acadêmico, regulamento regido lá pela NBR, a norma brasileira 14.724, lembram dessa norma? Diz que todo trabalho acadêmico é dividido em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E o que são elementos pré-textuais? São aqueles que ajudam, na identificação da obra. Já os elementos textuais são aquelas informações que são inevitáveis, ou seja, todo trabalho acadêmico deve apresentar elementos textuais. E o que são os elementos pós-textuais? São aquelas cujas informações servem para fazer ou situar os demais. Resumindo, os elementos pré-textuais são aqueles que antecedem o desenvolvimento do trabalho. Por exemplo, você faz a capa, Todo o trabalho acadêmico você faz a capa, lá indica qual a instituição que você está vinculado, seu nome completo, o local que você está
publicando aquele trabalho, aonde você está fazendo aquele trabalho, o ano, alguma dessas informações. A folha de rosto ou a contracapa, como chamam também algumas pessoas, dedicatória, epígrafe, agradecimento, isso tudo são considerados elementos pré-textuais. Os elementos textuais, então não esqueça, todo e qualquer trabalho acadêmico tem que ter elementos textuais, que são introdução, desenvolvimento e conclusão, que eu prefiro chamar considerações finais. Então, não importa o trabalho que você faça, foi trabalho acadêmico, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E os pós-textuais são aqueles que vêm depois, né, como referências, anexos, apêndices, o próprio índice, se tiver, ok? Então, vamos lá. Conhecendo a NBR 15287, trabalha com a norma brasileira que especifica aqui o projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, tá? Os elementos textuais, nós temos aqui capa, folha de rosto, lista de ilustração, tabela, abreviatura e o sumário. Os elementos textuais, introdução, referencial teórico ou referências, referencial teórico ou referência de literatura, metodologia, recursos e cronogramas. Já nos elementos pós-textuais, nós temos a referência, glossário, apêndice, anexo e índice. Percebam que tanto nos elementos pré-textuais como nos textuais e pós-textuais, nós temos a indicação de alguns elementos considerados obrigatórios, ok? Como sinalizados aqui, referência, folha de rosto num projeto de pesquisa, o sumário e outros que são considerados opcionais. Então, esse opcional significa que fica a teu cargo fazer ou não. O que você deve fazer? Aquilo que está como obrigatório. Então, o projeto de pesquisa traça alguns elementos considerados pré-textuais, textuais e pós-textuais, obrigatórios e outros essenciais. Não pode esquecer, os opcionais eu faço se quiser. Os obrigatórios eu devo de fato fazer. Então, na monografia, então você viu aí os elementos, né, do projeto de pesquisa. Agora, quais são os elementos da monografia? Então, nós temos aqui também elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Nos elementos textuais, a introdução é obrigatória, a fundamentação teórica é, metodologia, discussão e as considerações são considerados elementos textuais obrigatórios. Nos pós-textuais, a referência, ela é obrigatória. O glossário é opcional, o apêndice, o anexo, todos esses são sinalizados como opcional. E aqui, no pré-textuais, aqueles que antecedem, né, nós temos aqui a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo da língua portuguesa, o resumo em inglês e o sumário, ok? Então, você já sabe aí o que precisa ter para se fazer, seja um projeto de pesquisa, seja uma monografia, ok? Quando você faz um trabalho acadêmico, né, e publica, seja, você finalizou o teu TCC, digamos assim, você entrega lá na tua instituição que você está vinculado. A bibliotecária, ela tem que colocar aquele trabalho acadêmico que você fez, colocar lá na base de dados da instituição. Então, toda vez que é publicada alguma coisa para a instituição, né, da sua conclusão do seu trabalho, a bibliotecária, ela faz uma ficha catalográfica. Para que serve a ficha catalográfica? Para fazer algumas identificações do seu trabalho.
quem fez esse trabalho, qual o título desse trabalho, o subtítulo, se houver, qual o local que foi publicado, o ano que foi publicado, quantas páginas tem aquele trabalho, ok? Então, terminou seu trabalho acadêmico, finalizou, não tem mais nada para modificar, você vai dar entrada aí na biblioteca do seu campus, ok? Então, aqui é um modelinho de ficha de aprovação ou folha de aprovação que tem que constar alguns itens, né? Como o nome do autor, o título da obra, a natureza do trabalho, a assinatura dos componentes que fizeram parte da banca e a instituição a que eles pertencem. Então, aqui vocês têm o modelo de acordo com a NBR 14724, ok? Vocês podem pegar depois no slide para ter acesso e verificar, caso, né, você faça o seu trabalho de conclusão de curso, vai ter que ter uma folha de apresentação, de aprovação como essa. Aqui nós temos também um elemento considerado opcional, os agradecimentos, né? Que modelinho que você vai agradecer as pessoas, né? Ou as empresas, as instituições que permitiu que você concluísse aquele trabalho. Aqui o resumo ele é um elemento obrigatório nas monografias, tá? Se você desenvolve um pré-projeto de pesquisa, esse não tem resumo, porque como que você vai apresentar um resumo se o trabalho ainda está caminhando, né? Não tem como fazer resumo uma vez que o trabalho está sendo iniciado. O resumo, né, é o último elemento, quando eu falo último no sentido, você faz todo o seu trabalho. Ele está ali todo formatado, todo construído no sentido de ideias, de referencial teórico, de discussão, apresentação dos resultados, aí sim você vai fechar, tentar condensar tudo no resumo. E o que o resumo deve constar, né? Os pontos relevantes do seu documento científico. O resumo, a BNT diz o seguinte ainda, o 6028, a NBR 6028 que fala de resumo. Diz que o resumo deve ficar em página sozinha, devendo apresentar aí as palavras-chave, né? Olha aqui as palavras-chave. Na página seguinte é apresentado o resumo da língua estrangeira, sendo mais recomendado aí o inglês. Então, aqui nós temos um exemplo de um resumo de uma dissertação de mestrado. O título em resumo, o resumo em si, percebam que não há quebra de parágrafo, né? Ele é totalmente seguido. E por fim, a apresentação das palavras-chave. Professora Ariadne, o que seria aí as palavras-chave? As palavras-chave, elas funcionam como marcadores, né? Se nós trouxermos para a linguagem da informática, nós chamamos, né, costumamos marcar isso como as tags, né, no caso. Então, as palavras-chave, elas figuram no resumo para facilitar a pesquisa. Quando você está fazendo, como foi a nossa atividade dessa semana, né, que você coloca lá no texto uma pesquisa, se você pode ir por assunto, por título, por autor ou por palavra-chave. Então, as palavras-chave, elas vão, na essência, dizer do que trata o seu trabalho. Né? Por exemplo, tecnologia, informação, análise de sistema. Então, você sabe que aquele trabalho ali é um trabalho centrado naquelas categorias de temas que são as palavras-chave. Só exemplificando também, a gente utiliza muito as palavras-chave que, utilizando a internet, a gente dá outro nome de descritor. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, por exemplo, você coloca lá um termo. Esse termo é considerado um descritor ou uma palavra-chave que vai identificar com maior frequência aqueles outros documentos. Então, assim, eu fiz um trabalho acadêmico. Qual é a palavra
palavra-chave, a palavra principal ou as palavras principais que identificam melhor meu trabalho. Eu tenho que ter uma coerência na hora de saber aquilo que eu fiz e fazer uma comparação no sentido de fazer uma identificação. Essa palavra-chave está de fato condizente com a apresentação do meu trabalho, ok? Nada de fazer muito, fez um trabalho de uma coisa e está colocando outra palavra-chave, ok? Aqui nós temos um exemplo de um sumário. Percebam que o sumário, ele tem título, ele tem subtítulo. Então, esse poderia funcionar também como capítulo. Eu poderia dizer que aqui é o capítulo 1, não, o 2, porque antes disso vem, né, nós temos a introdução. O capítulo 2, esse aqui, o 3, esse aqui, o capítulo 4. Então, esses tópicos, eles são considerados títulos principais e esses outros, os subtítulos, ok? Também tem uma norma específica da ABNT, uma NBR que ajuda a fazer, que mostra para você como que tem que ser feito o sumário. Então, lembrando, a ABNT trabalha com várias normas brasileiras, com várias normas técnicas. Se você vai fazer o resumo, você tem que seguir uma NBR. Se você vai fazer um artigo científico, lá tem uma NBR específica disso. Se você vai fazer monografia, você tem que seguir outra NBR. E por aí vai. O melhor local para vocês ficarem atentos é acessando o site da ABNT, ou também, lá no site da ABNT, vocês não vão encontrar as normas, porque para isso precisa pagar. Mas se você for aí à biblioteca do seu campus, né, ou do seu polo, se você tiver acesso, você pode encontrar. Ou então na própria internet mesmo, que está disponível, visível para todo mundo. Aqui nós temos um exemplo de elementos pós-textuais, né? Aqui, ó, referência, anexo, apêndice, ok? Qual é a diferença, só a título de curiosidade, qual a diferença entre anexo e apêndice? O apêndice é quando foi produzido por você ou adaptado para a sua necessidade, para a necessidade lá do seu trabalho. Anexo, eu comentei no meu trabalho acadêmico uma portaria, eu fiz comentários sobre uma lei e eu quero colocar para dar maior sustentação ou para mostrar mesmo. Isso aí é anexo, né? Você vai anexar a legislação, projeto de lei, por exemplo, que fala daquilo. O apêndice é quando você vai construir, eu vou de fato construir o meu questionário, fazer de acordo com as minhas necessidades. Aí você não está fazendo anexo, está fazendo apêndice, ok? Agora nós vamos falar aprofundadamente, né, profundamente sobre o estágio, aquilo que interessa muito a vocês. Então, o estágio, ele é regulamentado, regido pela Lei 11.788 de 2008. A lei diz o seguinte, que o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido aí no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produzido dos educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, profissional, ensino médio, de educação especial, ok? Então, o que a lei fala? Que o estágio, ele tem que ser obrigatoriamente supervisionado e que o aluno tem que estar frequentando a instituição que ele está vinculado. Então, não tem como você fazer um estágio e não ser supervisionado. Você vai ter um supervisor lá, né? Que se fosse no trabalho de conclusão de curso seria o orientador. Aqui na lei chama supervisor, mas pode também ser considerado o orientador do seu estágio, que vai estar aí acompanhando o desenvolvimento do seu estágio, vai estar avaliando você enquanto estagiário. A lei fala, né, no artigo 1, no inciso 2, que
O estágio, ele visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Então, você sabe, porque você já passou dessa fase, que o curso tem, ao final do curso, vocês terão um perfil de egresso. E nesse perfil tem que estar contemplado todas as competências e habilidades que o curso, que a proposta do curso fez para você. Então, lá no final, eu tenho que sair do Instituto Federal, do curso técnico em informática para a internet, tendo tais e tais habilidades e competências. Para isso, vocês serão inseridos no mercado de trabalho, visando aprender, colocar em prática, ou aprender também. O estágio não é só colocar em prática, você vai estar aprendendo também a colocar na prática aquilo que você, hipoteticamente, digamos assim, aprendeu na teoria. Não tem como, seja no curso técnico, no curso de graduação, você aprender tudo naquele período. Então, a teoria muitas vezes é passada em sala. A prática você vai ter aonde? Lá no seu estágio. E faz essa junção das competências e das habilidades com a contextualização do seu currículo, né? Do currículo do curso que você está vinculado. O estágio, quando adotado, ele deve sempre fazer parte do projeto pedagógico do curso, com indicação da carga horária mínima e das formas de realização. Resumindo, em outras palavras, não é obrigatório ter estágio. Quem que indica se vai ter estágio ou não? O projeto pedagógico do curso, né, que a gente costuma chamar de PPC, Projeto Pedagógico do Curso. Então, quando a instituição resolve aprovar um PPC, tem lá escrito todas as maneiras de as disciplinas que vão compor aquele curso, qual a carga horária de cada disciplina, a disciplina total do curso, e lá fala se vai ter estágio ou não. Teve estágio, é obrigatório estar lá no componente curricular e você saber como que vai acontecer essas formas de realização. Em que momento que eu posso fazer estágio? Eu entrei no primeiro período, já posso começar estágio e validar? Não, não pode, porque o projeto pedagógico do curso diz que você só pode fazer estágio com 50%, no mínimo 50% das disciplinas feitas no curso. Então, existem outros tipos de práticas profissionais que podem ser consideradas como estágio ou não, vai depender das normativas da instituição de ensino. Por exemplo, a lei fala, a 11.788, que diz que as atividades de extensão, de monitoria, de iniciação científica, desenvolvidas por estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de quê? De previsão no projeto pedagógico do curso. Uma vez que está descrito, está detalhado lá no projeto do curso, pode fazer a convalidação ou não. Quem que vai dizer se pode ou não, não é a lei, e sim o projeto pedagógico do curso. A lei diz que pode validar, não que vá validar, porque isso fica a cargo da instituição por meio do PPC do curso, ok? Então, nós temos dois tipos de estágio, o obrigatório e o não obrigatório. Quando que vai ser considerado obrigatório ou não obrigatório? A instituição de ensino, né? Tem essa autonomia de dizer lá no projeto pedagógico do curso se aquele estudante do curso tal vai ter que fazer o estágio obrigatório ou não obrigatório. Então, o artigo 2 da referida lei que nós estamos tratando diz o seguinte, que o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade de ensino ou do projeto do curso. E quando que nós teremos aí, quando que é estágio, o que define o estágio obrigatório do não obrigatório? O obrigatório, preste atenção nisso, não há necessidade de empresa ou instituição pagar qualquer remuneração ou benefício equivalente, mas elas podem conceder por vontade própria. Então, quando o estágio for considerado obrigatório, que tiver descrito lá no PPC do curso, as instituições que você vai procurar o estágio, ou que vai oferecer essa vaga do estágio, elas não precisam te remunerar. Ela vai remunerar se for uma vontade ou intenção da empresa, mas obrigatório não é, ok? Diferente do não obrigatório, que a empresa ou instituição deve obrigatoriamente pagar bolsa ou conceder benefício pelos serviços do estagiário, além de fornecer o quê? Auxílio transporte e garantir seguro contra acidentes pessoais. Então, no estágio obrigatório, as empresas, elas não têm a obrigatoriedade de pagar pelos seus serviços, né? Já no estágio considerado do tipo não obrigatório, obrigatoriamente as empresas têm que pagar, têm que te remunerar por meio de bolsa aquele serviço prestado por você, além de pagar os seguros, seu seguro de vida, né, para evitar aí acidentes pessoais e o auxílio transporte. Então esse quadro, ele resume bem, né, remuneração no estágio obrigatório? Não. No estágio não obrigatório, obrigatoriamente ele deve pagar. Auxílio transporte. O estágio é obrigatório, não precisa. No não obrigatório, precisa. Seguro contra acidentes pessoais. No estágio obrigatório é preciso e no não obrigatório também. Então, quando você aí participa de um estágio, de um processo seletivo que é aprovado, a empresa, ela não precisa te remunerar quando é obrigatório, mas ela deve pagar, né, professora, o seu seguro contra acidentes pessoais. Isso é uma proteção para a empresa, obviamente, e para você. Porque vai que aconteça, Deus que me livre, né? Aconteça alguma coisa, você saindo de casa, indo para o seu estágio. Se acontecer alguma coisa nesse trajeto, quem é o responsável? A gente imagina, né? Até eu imaginava tempos atrás, se acontecer alguma coisa, vou ficar aí penalizada. Ou então, eu fui a principal responsável. Não é bem assim, não. A empresa, ela tem o compromisso com você nesse trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ok? E a lei também fala, 11.788, que a forma como a carga horária do estágio será cumprida pelo estudante está prevista na lei, dizendo o seguinte, que não pode ultrapassar aí 6 horas diárias ou 30 horas semanais, no caso de estudantes de ensino superior, educação profissional de nível médio ou do ensino médio regular. Então, você não pode, mesmo que você queira cumprir 8 horas de estágio por dia, você não pode. Por que você não pode? Porque a lei é clara, que não pode ultrapassar 6 horas, de 4 a 6.
mais que 6 não pode. Eu posso ser estagiário e fazer 40 horas semanais, 44? Também não, porque isso está indo contra a lei. Você tem que ter ciência disso, porque a empresa ela já é ciente dos deveres que ela tem que fazer. Direitos do estagiário. O estagiário, né, ele, desculpa a expressão, mas ele é negociado em 3 partes. Como assim 3 partes? É o que chamamos de termos tripartite. Então, quando você está fazendo um estágio, quem que está assinando por aquele estágio? A formalização do documento exige que você assine, que você tenha ciência e obviamente concorde com aquilo. Você, estudante, a empresa e a instituição que você está vinculado. Tripartite porque são em 3 partes, né? Que esse termo de compromisso firmado, ele é assinado em 3 partes, chamado de tripartite. Então, nós temos aqui a instituição, o estudante e a empresa ou instituição que concede o estágio. Direitos e deveres, né, dos agentes de integração. Direito, fazer cadastro e gerir como que vai acontecer esse estágio, mas não representar o estudante nem cobrar dele qualquer taxa de serviço. É dever do agente de integração identificar as oportunidades do estágio, ajustar as condições de sua realização, fazer o acompanhamento administrativo, ok? Não confunda acompanhamento administrativo com acompanhamento técnico, porque o acompanhamento técnico, quem vai fazer é o profissional da área da informática. Cadastrar os estudantes e encaminhar as negociações de seguro contra acidentes pessoais, tá? Então, se, por exemplo, em Porto Velho, nós temos o CIE, né, por meio lá do IEL, que faz o cadastro, né, no caso do município. Tem o Cine também que faz, só que aí não é para estagiário, é mais para quem procura um trabalho com carteira assinada. Mas o CIE é a nossa grande referência, né, em termos de Brasil. Nós estamos falando de condensar, fazer o cadastro desses futuros estagiários. Então, a empresa, pelo menos aqui em Porto Velho, acontece muito assim, as empresas entram em contato com o CIE, eu quero alguém nesse formato. O CIE tem um banco com todas as informações das pessoas que estão atrás de estágio e vão indicando aquelas pessoas. Tem instituições, tem empresas que fazem processo seletivo, né, como prova, entrevista, dinâmica, e tem empresas também, aí fica por conta da empresa, que faz somente por indicação. Não tem esse processo seletivo de prova, prática, tão rigoroso. Instituição de ensino. Qual é o dever da instituição de ensino? Celebrar o termo, avaliar aqui as instalações da parte concedente do estágio e adequar a formação cultural e profissional do educando, e indicar o professor orientador. Então, a instituição que você está vinculado tem que celebrar esse termo, tem que avaliar as instalações que você vai estar fazendo o estágio e também tem que indicar quem vai ser o profissional, o professor orientador que vai te orientar, supervisionar naquela tarefa que você vai fazer. Também aqui vocês podem olhar, é dever da instituição exigir a apresentação periódica dos relatórios de atividades, zelar pelo termo de compromisso firmado, elaborar normas, né, complementares e comunicar à parte concedente do estágio
o período do ano letivo, né? E dar as avaliações para que você não seja prejudicado. Ah, eu estou no período de prova, eu posso ser prejudicado porque eu faço estágio? A empresa pode, eu tenho prova hoje à noite, a empresa pode chegar e dizer, olha, fique aqui hoje à noite mais de 6 horas. Não pode, né? Tem algumas coisas que você tem que conhecer, aí eu indico que você lá na nossa carta de navegação tem vários links de referências, um deles é a lei, então leiam a lei com bastante cuidado, carinho e atenção para que vocês fiquem cientes do que a lei fala. Quem concede, a empresa que concede, né, tem como dever. Eu estou sinalizando apenas alguns porque vocês vão se aprofundar, né, lendo o slide e também a lei. Contratar o seguro contra acidentes pessoais, né, com os valores de mercado. E esse seguro de vida, né, de contra acidentes pessoais tem que estar firmado aonde? No termo de compromisso, dizendo qual a vigência daquela apólice. Dizer, né, é dever da empresa avisar o desligamento do estagiário, manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem, né, a relação desse estagiário e enviar à instituição que ele está vinculado de ensino mínima e com periodicidade mínima de 6 meses os relatórios de atividades. E aí nós vamos ver uma externa, né, que mostra aí quais são os direitos e deveres de um estagiário. Vamos ver se você sabe quais são os direitos e deveres, né, dessa figura que você vai ser daqui a pouquinho. Olá, tudo bem? Na Constituição Brasileira, há um artigo que fala sobre os direitos de cada cidadão brasileiro. Além disso, sabemos também dos nossos deveres, para que todos possamos viver em harmonia. Você sabia que os estagiários também possuem vários direitos e deveres? Você sabe quais são eles? Direito do estagiário, no caso, é ele realizar atividades dentro da sua área de atuação, né? No caso, eu sou estagiário da área de informática, eu trabalho no CPD, realizo manutenção, suporte ao usuário e etc. Essas atividades. Eu tenho o dever de informar a instituição e a empresa, no caso, alguma alteração na cláusula do contrato ou alguma coisa desse tipo de alteração. Um dos primeiros deveres do estagiário é que deve ter um termo de compromisso entre ele, a instituição de ensino e a concedente. E esse termo de compromisso deve estar avistado pelo estagiário. E uma das suas obrigações também é que ele deve cumprir a sua jornada de trabalho e o seu horário deve estar o horário do estágio deve estar de acordo com o horário dele de escolar, né? O estagiário ele deve comunicar ao professor todas as suas necessidades e dificuldades encontradas no estágio para que o professor possa estar orientando ele e auxiliando ele nesse sentido. Mas também o estagiário tem direitos, né? Um desses direitos é que se o estágio não for remunerado, ele pode estar ganhando bolsa de estágio pela instituição ou pode estar ganhando somente vale transporte da concedente. O estagiário ele deve ter um professor orientador que possa acompanhá-lo no estágio e fornecer a sua ajuda. O aluno deve fornecer ao professor orientador um relatório com todo o seu trajeto no estágio. Entender quais são os nossos direitos e deveres é importantíssimo, concorda? Tchau e até a próxima. Eu aconselho vocês, depois de terem visto aí essa entrevista com alguns estagiários, que você aí na sua cidade, no seu município, procure, né, tentem buscar coletar o máximo de informações que vocês puderem com algum estagiário da área, né, saber o que ele faz, quais de fato
o que ele faz de fato, né? Será que um estagiário, ele está ali só para servir café? Como a gente às vezes escuta falar, o estagiário, ele faz tudo. Vai na padaria, ele serve café, ele faz aquilo, faz tudo que o chefe manda. Então, tentem conversar com esses estagiários, de preferência na área de TI, para você saber, né? A gente sabe que informática é um universo muito grande. Então, tem aquele estagiário que ele se adequa melhor na área de redes, tem aquele estagiário que se adequa melhor na programação, aquele outro que se adequa melhor no suporte, no outro que é no desenvolvimento de sistemas e por aí vai. Então, é interessante que vocês estejam procurando esse estagiário, conversando para tirar algumas dúvidas, para passar um pouquinho da realidade do estagiário de TI. E agora nós vamos para uma entrevista com os agentes de integração, né? Como no caso eu falei, o CIE. Qual é o papel do CIE, ou o papel não dele específico, mas de alguns agentes de integração que visam aí coletar os dados, cadastrar esses futuros estagiários e orientar também. Então vamos acompanhar a externa. Oi, tudo bom? Quando buscamos por alguma vaga de estágio, é natural que surjam algumas dúvidas, como se há demanda para a sua área de atuação, quais são as empresas que precisam de um estagiário e muitas outras. Mas antes disso, você já parou para pensar em vocação? Vamos acompanhar agora a opinião de uma profissional no assunto. Hoje já existe o teste vocacional, que é um teste que mede as aptidões, né? Esse indivíduo que tem muitas opções, hoje em dia é inegável que existe um leque de profissões, muitas alternativas são oferecidas, mas essas alternativas não são divulgadas dentro dessas alternativas exatamente o que faz um profissional, de que forma a gente pode exercer da melhor forma dentro dessa profissão. Então, esse teste vocacional é um teste onde a gente pode fazer a medição da aptidão do indivíduo e essa aptidão, ela pode revelar se aquele profissional ele tem condição de exercer aquilo com um maior empenho ou não. Esse teste, ele é muito achado na internet, né? Disponível aí para muitas pessoas fazerem sozinho, mas realmente não é eficaz, né? Esse teste, ele precisa ser acompanhado através de um profissional adequado, um profissional que possa estar auxiliando. Depois de saber qual o caminho a seguir, veja agora um exemplo de um aluno IFRO, estagiário em uma empresa. Será que ele também tinha dúvidas sobre o estágio? Me chamo Kelvin, eu tenho 19 anos, eu estudo no Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho. Eu comecei a estagiar recentemente aqui na Eletrocontrole, que é uma empresa contratada pela Infraero. Ela faz a parte de manutenção elétrica, limpeza em geral, todo praticamente o processo de manutenção ela que faz. Sim, bastante dúvida, porque assim, quando você aprende muita teoria e você não pratica, realmente tudo que você aprendeu sobre teoria você esquece. E na prática não. O que você aprende de teoria, você vai aprender tudo na prática. Vai ver aquilo que você fez na teoria. Estágio é importante, sim. Eu aconselho também a todas as pessoas a fazerem estágio, no caso. Porque é só com estágio que você vai aprender um pouco mais sobre a sua área, entendeu? Há duas instituições em Porto Velho responsáveis pela seleção e indicação dos estagiários. Veja só como é importante o estágio e tire suas dúvidas. O que acontece? Normalmente os agentes de integração, eles têm um banco de processos lá, de currículos, e quando surge uma vaga, vem o empresário até o IEL e diz: eu tenho uma vaga para ciências contábeis na minha empresa. Ele diz o valor da bolsa, 600, 700 reais, o que varia muito os valores das bolsas, de 500 a 1.400 reais hoje nós temos. Nós disponibilizamos no site, os alunos se inscrevem. Se não há uma quantidade suficiente para fazermos o processo seletivo, nós escolhemos alguns currículos a mais. Chamamos esses alunos, mostramos os direitos, deveres, o perfil da empresa e qual exatamente é a vaga, e mandamos em torno de 3 a 5 desse montante dos classificados para o empresário conversar pessoalmente e ver qual que ele classifica para aquela vaga. E no cadastro também nós temos 36 cursos totalmente gratuitos que o estudante não vai pagar nada. Cursos na área de relacionamento interpessoal,
de como montar um currículo, como participar de um processo de seleção. É importante esse acadêmico, esse estudante que está nos assistindo hoje, que ele desenvolva esses cursos. Vai contar para a aula de cursos extracurriculares e também aperfeiçoá-lo. Hoje, a grande dificuldade do estudante, às vezes ele até tem potencial, mas na entrevista ele fica à mercê do entrevistado, né, da pessoa que está entrevistando. E muitas vezes nem todo recurso humano não tem como identificar se realmente tem um talento na frente dele. E muitas vezes tem, mas ele não consegue passar. E ainda é um futuro promissor aí de um bom profissional. O curso de finanças hoje é um curso muito promissor, que tem dado muita oportunidade para esse estudante. Principalmente na era da informação que nós estamos, se uma empresa hoje não tem o seu equilíbrio financeiro, as suas contas, né, todas classificadas, não só de forma contábil, mas de forma mais técnica, ele não vai ter um futuro promissor, essa empresa. Espero que tenhamos ajudado você. Tchau e até a próxima. Vocês viram aí que é muita informação para pouco tempo de aula, né, de encontro presencial. Mas fica a dica que vocês procurem, né, as indicações das referências que nós demos, visualizando essa entrevista, que vocês entrem no site, busquem informações para estarem mais atentos à questão do estágio. Todas as perguntas que surgiram ali no atendimento online, a gente vai responder logo depois que passar os 20 minutos da atividade. Fiquem tranquilos, eu sei que vocês estão com muita pergunta, eu não vejo, né? Desde a hora que a professora está aqui, ela está digitando as respostas. E aí, para a gente conseguir finalizar essa parte de direitos e deveres do agente de integração da instituição, falta falar quais são os deveres e os direitos do próprio estudante. Então vamos lá. É direito do estudante, né? Ter garantia da instituição de ensino de uma vaga de estágio considerado obrigatório, tá? É aquilo que eu falei. Quando está descrito lá no projeto pedagógico do curso obrigatório, não tem para onde o aluno ir. Não adianta, eu não vou fazer. Ele obrigatoriamente ele tem que fazer. O que vai acontecer? Na ausência comprovada de vagas de estágio lá no seu município, como a gente está trabalhando com educação à distância, né, pode acontecer de algum município não ter vaga para oferecer para estágio. Aí você tem a segunda alternativa, que é fazer o TCC. Não é faz estágio e faz TCC ou faz só TCC. A primeira opção é o estágio, que é considerado um componente curricular obrigatório. O recebimento de bolsa ou contraprestação de serviço, no caso de não obrigatório. Não é o caso de vocês. Seguro de vida, isso é um direito seu a ser pago pela empresa ou pela instituição de ensino. É direito seu ter um acompanhamento do professor orientador, no caso indicado pela instituição que você está vinculado. Então, o IFRO, ele tem esse dever de indicar um professor orientador para te supervisionar e auxiliar as demandas, né, vindas do estágio. E é dever do estudante apresentar aí a documentação, assinar um termo. Que termo é esse? Aquele termo tripartite, né? Entre estagiário, empresa e instituição de ensino. Cumprir as avaliações e a autoavaliação programada, então isso está previsto lá nos teus relatórios de atividade. Você se autoavalia enquanto estagiário e tem o supervisor interno, que é o técnico, quando eu falo técnico da área, que vai te avaliar, né, no quesito de estagiário da área. Apresentar ao professor orientador os relatórios exigidos, e aí a gente tem modelinho para isso, tá bom? Quando vocês que tiver firmado o estágio, que tiver nessa fase de iniciar o processo de busca de estágio, e aí vocês vão ter todo acesso ao relatório, né? Só para vocês terem ideia, a turma de 2003, alguns estão fazendo estágio agora.
O que vocês devem ter em mente? Que para formar, para sair do Instituto Federal de Rondônia com o diploma de técnico em informática para a internet, não é só passar nas disciplinas, não. Além de passar nas disciplinas, tem que cumprir o estágio e, na ausência da vaga, fazer o TCC. Então, se você não faz o estágio nem faz o TCC, você não vai ter o seu diploma de profissional técnico em informática para a internet. Ok? Comunicar ao professor orientador, ao supervisor, os problemas ou dificuldades encontradas no estágio, nesse processo de estágio. Agir eticamente e de acordo com as normas internas da empresa que concede a vaga de estágio e da instituição de ensino. Lembrando, o PPC do curso fala que são 200 horas que você deve cumprir de estágio obrigatório. Então você, estudante do técnico em informática para a internet, lá no projeto pedagógico do curso, fala que o estágio, o aluno deve cumprir 200 horas de estágio, no caso obrigatório, ok? Então vocês têm que apresentar até se formarem que cumpriu essas 200 horas, ok? Fica aí a atividade de sala para vocês. Nós fizemos uma introdução, pegamos algumas partes do projeto pedagógico do curso para vocês darem uma olhada, darem uma lida. E aí a gente aguarda aí a interação de vocês, postem todas as dúvidas que a gente, na medida do possível e do tempo, a gente vai tentar responder todo mundo, ok? Boa atividade de sala, voltamos já já. Olá, estamos de volta, né, com a nossa atividade de sala. Espero que vocês tenham feito aí, se reunido, lido um pouco das instruções que nós passamos aqui para desenvolver a atividade de sala. Percebam que essa atividade de sala já é eu imaginei fazendo as perguntas que vocês fariam, né? Então a gente vai tentar, né, responder já tirando as dúvidas de vocês. Tem muita dúvida, algumas afirmativas meio perigosas, né? Mas a gente vai esclarecer agora com mais detalhamento a questão do estágio, né? Se você tem dúvida, fique à vontade, pode ainda dar tempo de publicar lá a sua dúvida. Professora, como que estamos de atividade de sala nesse primeiro momento? Ou se alguém não fez nada, tem... Nós já temos, né, uma participação aqui de Espigão do Oeste. Obrigada aí aos nossos estudantes de Espigão, a tutora lá de Espigão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É o Iraquel, né? E eles responderam aqui, o Oscar respondendo a primeira questão que fala, né? Qual é a finalidade, qual é o objetivo do estágio? Então ele diz que a finalidade é preparar o aluno na prática para o mercado de trabalho. Muito bem, né? O estágio, ele vem com esse objetivo de inserir você que ainda não tem essa vivência profissional, não tem essa bagagem profissional, digamos assim, no mercado de trabalho. A gente chama de pontapé inicial da nossa formação profissional. E quer queiram, quer não, digo isso por experiência que já passei como técnica em informática para a internet, né? O estágio fiz no Serviço Federal de Processamento de Dados, depois fui para o Senai, trabalhei na Controladoria Geral da União. E esses lugares que eu passei, principalmente o SERPRO, me deu muita bagagem. E é uma coisa, o local que você faz, querendo ou não, é isso que eu quero passar para vocês. O local, a empresa que a gente vai fazer o estágio, conta muito na nossa formação profissional, né? É que nem, praticamente fazendo uma analogia, do local que você estuda, né? Olha o gabarito, você sempre vai ser
aluno, ex-aluno do Instituto Federal de Rondônia. Pessoa que faz uma graduação na Uni, um mestrado na Uni, sempre está vinculado a ele aquela instituição que é conceituada. Então, o estágio, né, procurem aí, se vocês tiverem a oportunidade, fazer o estágio num local de renome, que seja conhecida, que vá agregar aí valor para a sua formação profissional. Exatamente. Então, nós temos ainda, né, aqui uma participação de cerejeiras, né? E eles perguntam, professora, eles estão participando, respondendo e perguntando já, se as escolas, né, elas podem atender ao estágio. Nesse caso, quem é que assina o estágio? Então, no caso de escolas, se elas são escolas públicas, né, no caso da Secretaria de Estado da Educação, quem vai assinar o termo tripartite deve ser o secretário de Estado, o nosso diretor-geral do campus e então depois o estagiário. Então, nesse caso aqui, são questões institucionais que são resolvidas por aqui. Se, né, o secretário de Estado assinar o termo, então as escolas estaduais que estão no seu município poderão abrir essa vaga de estágio. Se for secretaria municipal, a mesma forma, o secretário municipal e o nosso diretor-geral, e assim vocês vão ter as possibilidades de vagas. No caso de instituição de ensino, empresa, quem assina, só lembrando, é o dirigente máximo daquela, que conduz aquela, seja instituição, empresa ou órgão, né? Então, ele tem o poder de estar assinando esse termo de compromisso em 3 partes, o famoso tripartite, né? Aquilo que a professora falou. Ele assina, o Instituto assina e você também assina, concluindo aí essa documentação necessária para a formalização do estágio. Exatamente. Já na questão 2, está perguntando os locais, né? A nossa intenção foi que você, assim, se mobilizasse no sentido que talvez você sozinho aí no polo não tenha, né, tanto conhecimento de locais, de empresas que possuem vagas de estágio. Mas você, conversando com seu colega de sala ou com um grupo, talvez, né, essa pessoa seja mais antenada no sentido de já trabalhar ou então já fazer parte de uma empresa e possivelmente informar para vocês. Então, quais são os possíveis lugares, né? A gente não está falando de lugar efetivo, mas qual seria a possibilidade, já que você conhece tão bem seu município, né? Não tem como a gente daqui de Porto Velho, do campus Zona Norte, dizer quais são as empresas. Você que está aí podia já fazer esse trabalho e levantar essa informação para a gente estar atuando o coordenador de estágio, no caso representado pelo professor Janimar, que é do Instituto Campus Porto Velho Zona Norte, fazer esse contato com essa empresa, né? E aí, você já viu alguma plaquinha aí no seu município de alguma empresa que oferece vaga? Por exemplo, aqui em Porto Velho tem algumas empresas, algumas instituições que já são super conhecidas e que em um determinado período do ano oferece vagas de estágio. Então já é bastante concorrido, já tem aquela mobilização, né, dos estudantes ansiosos por querer entrar em tal instituição. Por quê? Porque já foi todo um processo de divulgação, de marketing, né, de publicação de edital, então essas empresas já se tornaram conhecidas. E no seu município, quais são? Alguém respondeu aí alguma coisa? Aqui nós temos, né, a participação de Alta Floresta, e eles colocaram aqui a empresa Computador de Bug. Interessante o nome. E Espigão, a participação mais uma vez do Oscar, colocou Centranet, Espigão Informática, Cyber e Playlan. Querendo ou não, a gente já está fazendo um merchan dessas empresas, né? Sem eles saberem. Mas é isso, é procurar na sua cidade se existem as empresas especializadas em informática, em TI, vamos ampliar um pouquinho mais esse nome, né, de informática, trazendo para TI, por que não ir lá se apresentar? Poxa, será que aí vocês oferecem vaga de estágio? Será que tem processo seletivo? Como é que eu faço
para, de repente, ser um estagiário, né, na empresa de vocês? Nada que uma conversa, né, as portas se abrem a partir de uma conversa. Então, vá lá, se apresente, você pode dizer com muita boa intenção que você está à procura de um estágio e que esse estágio é obrigatório para você compor, ter o seu diploma de técnico em informática para a internet. Isso. Mas eu só posso fazer estágio em empresa privada? Não. Não, né? Tem outras possibilidades também. Tem os órgãos municipais, por exemplo, tem Ministério Público praticamente em todos os municípios, né? Se não for em todos, é em quase todos os municípios do estado. Será que o Ministério Público lá de um determinado município não oferece vaga de estágio? Quase certeza que sim, né? Será que eu posso fazer estágio? Tem um outro órgão aí, professora, que vem à mente. São os cartórios, né? Nós temos cartórios eleitorais, tribunais de justiça, secretarias de planejamento, secretarias de educação, saúde. Então, quase todas as instituições governamentais hoje se utilizam de algum recurso da informática, né? Principalmente os sistemas de informação. Então, aqui na cidade, né, em Porto Velho, esses órgãos fazem muita parceria com as instituições de ensino. Então, procura ir lá no seu estágio, no seu município, para ver se tem alguma parceria, se tem algum convênio. Se não tem, mas tem a boa vontade de ter, né? Tem assim, de repente, eu não tenho convênio firmado com o Instituto Federal. Mas como é que eu posso fazer isso? Então, entre em contato com a gente, né? Publique lá, que aí o Instituto, por meio do seu coordenador de estágio, vai providenciar aí toda a documentação necessária para estar firmando esse convênio com os municípios. Lembrando que vocês, é dever do Instituto Federal sinalizar um professor orientador. Então, não fiquem com medo, achando, eu não vou, quem que vai me orientar? Quem vai orientar vocês? Provavelmente, a gente não pode dizer com certeza, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se você fizer o seu estágio daqui a um ano, talvez as regras tenham mudado daqui a 6 meses, digamos. Mas hoje, como é que está acontecendo no curso que já está se formando? Quem é o orientador? Pode ser o professor, um outro da disciplina, mas a tendência é ser os tutores de cada polo. Então, vocês não têm o tutor à distância de vocês? Então, o Instituto está fazendo uma filtragem, né, um armazenamento, um banco de dados aí dos possíveis orientadores para cada município. Então, quem vai orientar você, quem vai supervisionar você nessa parte de documentação, relatório de atividades, provavelmente será o tutor que vai orientar, ok? Nós temos ainda aqui uma dúvida, né, de Alta Floresta e Mirante da Serra. Eles estão perguntando, no caso de empresas, né, ou de escolas, em que não houver um graduado em informática, mas há o técnico em informática. Porque às vezes em cidades menores, né, há uma certa dificuldade em alguns profissionais. Então eles estão perguntando se tem alguma restrição nesse caso. Eu digo que não, né, não tem nenhuma restrição. Por quê? Porque você vai ter um supervisor que é da área, e além do supervisor vai ter um orientador, e além disso tem o departamento de extensão para fazer essa mediação. O importante é fazer essa preparação, o contexto da teoria com a prática. Se ele já é um técnico em informática atuante, nada mais, né, do que ser uma pessoa indicada para lhe auxiliar nesse trabalho também. A gente está muito preocupado no sentido de que aqui em Porto Velho, no caso, a gente sabe, a gente está falando de muito, tendo Porto Velho como referência, que é o lugar que a gente mora, né? Que a gente tem condições de falar com certeza como é que as coisas acontecem. Aí, muito boa essa sua dúvida, né? Esse seu questionamento, se pode. Porque a gente não sabe a realidade de todos os polos. Tem aquele polo que ele está mais desenvolvido e tem aquele polo que ainda não está totalmente desenvolvido. E aí, vocês vão ser prejudicados? Como é que vai ficar essa situação? O que eu também compartilho da mesma opinião da professora, que na ausência de um graduado na área,
você pode sim ser supervisionado por outro técnico. O que é importante ressaltar? Que tem que ser alguém da área, independentemente aí da titulação que essa pessoa tenha. O que não dá para acontecer é você ser de informática e de repente um contador te supervisionar, né? Porque aquele como profissional, o contador, ele pode até ter experiências, mas não técnicas no sentido de informática para internet. Percebam, vocês não vão fazer um estágio de digitação, né? Vocês não vão fazer um estágio de manutenção de computador, por exemplo. É mais avançado, é mais complexo, então por isso tem que ser um profissional da área. É importante, professora, essa observação que a senhora está fazendo, por quê? Porque justamente essa é a dúvida de Ariquemes. E, subentendendo a dúvida de Ariquemes, parece também ser a dúvida de Cujubim. Cujubim pergunta, posso estagiar em Lan House? Né? Depende do trabalho que você vai fazer. Por quê? Porque a essência do curso de informática para a internet é o quê? A programação para internet, né? São sites. Não é como a professora disse agora, não é questão de manutenção, né? De suporte, não é questão física, é questão mais da programação mesmo. Digamos, você vai lá para uma Lan House, mas a intenção é de fazer um website daquela Lan House. Posso fazer isso? Aí sim, pode. Agora, se for lá ser monitor, ficar passeando e olhando as pessoas, o que elas estão, né, digitando, as dúvidas, ensinando, talvez isso não se encaixe aí nas competências e habilidades necessárias para você sair daqui um bom profissional, ok? A questão 3, professora, alguém respondeu? Questão 3, que pergunta aí sobre a carga horária mínima para o estágio curricular obrigatório e quantas horas se pode realizar o estágio, isso aqui a gente falou na nossa teleaula. E se um aluno pode cursar, de repente, fazer um estágio no horário noturno, no horário que ele está matriculado. Alguém respondeu? Nós temos aqui as participações de Espigão, Cerejeiras, né? Dizendo que a carga horária é 200 horas e por dia entre 4 e 6 horas, okay, né? Que está conforme lá a lei do estágio. Muito bem. E aí, você saberia me responder se você pode fazer um estágio no período noturno? Alguém respondeu? Não. Então, vou responder por vocês, né? Ou clarear essa ideia. Porque a gente sabe também que tem aquelas pessoas que trabalham de manhã e de tarde, que, imagina, um estágio, ele sendo obrigatório, a empresa não é obrigada a te remunerar. Justifica, né, você sair do seu emprego, carteira assinada, se de repente você se encaixa nesse perfil, de carteira assinada para não receber nada e para ser estagiário, também nem 8 nem 80, né? A gente tem a sensibilidade no tratamento de algumas situações, na condução de algumas situações. Mas a legislação fala o seguinte, que você não pode fazer estágio no período que você está matriculado no curso. Isso quer dizer que na oferta do estágio você tem que fazer ou de manhã ou no período da tarde, porque à noite você está fazendo um curso em tese. Como é que você vai fazer estágio no período que você está estudando? Não tem como fazer esse encontro de informações, tá? Então lembre-se dessa terceira questão. O que fica? Que a lei não fala de uma carga horária mínima. A lei 11.788 de 2008 não traz essa especificidade de uma carga horária mínima. Quem que traz isso? É o projeto pedagógico do curso. Então, o curso, o Instituto Federal, quando criou o curso, quando foi aprovado lá pelo seu conselho, disse o seguinte: para o curso de informática para a internet, o aluno tem que cumprir 200 horas de estágio obrigatório. Então, fica a cargo da instituição que você está vinculado dizer a carga horária mínima. Lembrando, de 4 a 6 horas. Posso fazer 7, posso fazer 8, posso fazer 40, 35, 36? Não pode, porque isso você está agindo contra a lei e a empresa que solicita isso de você também está indo contra a lei, ok? Costa Marques está com uma dúvida. No caso, né, do aluno estagiar,
em escola, banco, cartório. Eles estão perguntando quais são as áreas nessas instituições que eles podem estagiar. Em que vai consistir o estágio deles dentro de um banco ou de uma escola, por exemplo? Se eu entendo bem, se eu estou entendendo bem a pergunta, você tem que sempre, você pode fazer numa instituição bancária? Pode, mas vai ser lá atendente, né? O ajudante, aquela pessoa que fica uniformizado, informações, posso ajudar? Não, né? Tem que estar vinculado a alguma parte, né? Algum trabalho que esteja ligado a TI, tecnologia de informação, tá? É aquilo que eu falei, o bom senso vai agir muito na hora de você procurar um estágio. Agora, pior das hipóteses, você não consegue, tem lá o município, só uma determinada empresa ou órgão, seja público ou privado, tem uma indicação de uma vaga. Só que naquela vaga vai ser para, sei lá, fazer consulta a banco de dados, digamos assim. Ou ficar inserindo, fazendo verificação de informações, por exemplo. Só tem esse estágio. Como é que eu vou fazer? Aí você vai entrar em contato. Quando eu falo a gente, é o Instituto Federal, por meio lá do Departamento de Extensão, coordenador de estágio, professor de animar, e dizer aí a especificidade que está acontecendo lá no seu município. Porque aí eles vão te dar um retorno do que vai ser validado e do que não vai ser validado. Eles são as figuras mais importantes nesse contato do que pode e o que não pode. A gente está, em tese, a gente está mostrando aqui o que fala a legislação, que a gente subentende e entende o que pode. Mas, de fato, isso vai poder, isso não vai poder, aí a gente, né, tem que reportar a membros superiores aqui do Instituto Federal. Ariquemes, Cujubim, Presidente Médici estão dizendo por que o aluno não pode estagiar à noite se a aula é só um dia da semana. Muito. Aquelas perguntas que deixam o professor meio assim. Por hora, eu não consigo te dar uma certeza no que eu vou responder. Eu também entendo que, por ser um curso no formato EAD, em que você só se desloca uma vez por semana, eu, particularmente, deixo registrado aqui que a minha opinião particular não é o que o IFRO está dizendo, né? Não está atestado pelo IFRO. Eu entendo que você poderia fazer seu estágio no período noturno. Eu estou falando em termos de lei. A lei diz que não pode ser concomitante ao horário que você está matriculado. Mas submeta aí a sua dúvida, né, para o coordenador, coloque lá no fórum se achar que, se você não tiver o contato do coordenador de estágio, ou então escreva lá na coordenação, que aí a gente vai tentar verificar com o coordenador de estágio essa possibilidade. Eu estou falando o que não pode em termos de legislação. Se vai aceitar, se não vai aceitar, isso eu já não consigo te dar resposta. Exatamente. Eu acho que são essas as maiores dificuldades, né? Só lembrando, as diferenças, os tipos de estágio, obrigatório e não obrigatório. O obrigatório, respondendo aqui a quarta questão, o obrigatório, a empresa não precisa pagar nenhuma concessão, nenhuma contraprestação de serviço, nenhuma bolsa, mas é obrigatório pagar o seu seguro de vida. Seguro contra acidentes pessoais. O seguro contra acidentes pessoais. Que não é o nosso caso, quando o estágio não for obrigatório, aí sim, obrigatoriamente, a empresa paga. Estive olhando algumas das dúvidas que surgiram também ao longo das nossas teleaulas e vi que algumas pessoas ficaram com dúvida. Eu posso escolher? A escolha está para o estudante se vai fazer estágio ou se vai fazer TCC? Não é bem assim. Obrigatoriamente o aluno tem que fazer o estágio. Não é o aluno que vai escolher, eu quero fazer estágio. O outro vai lá e fala, não, eu quero fazer TCC. Todo mundo tem que fazer estágio. Na ausência comprovada de vaga, aí sim será concedido ao aluno, ao estudante,
fazer o TCC. Então, não está sob a escolha do aluno o que vai fazer, ok? Sempre a primeira opção, preferencialmente, é o estágio. Se não tiver o estágio, tem que fazer obrigatoriamente o TCC. Ah, eu posso sair daqui sem fazer os dois? Também não dá, porque para você se formar, você vai ter que ter um ou outro. Esse um ou outro não é a seu cargo, e sim a cargo do que a instituição, no caso, o IFRO, demandar de você. Exatamente. Acho que essa dúvida está muito clara para todo mundo. Outra dúvida que surgiu, quando que eu posso começar a fazer o estágio? Eu já posso? Com 50% do curso feito, no caso, terminando essa disciplina, aí sim você já pode fazer estágio até o terceiro período, no caso, meio do ano que vem, né? No caso, se todo mundo concluir certinho, ninguém reprovar, ninguém ficar, até metade de 2015 todo mundo vai ter concluído o curso, ok? No mais é isso, a gente agradece a sua participação, espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado para tirar assim as dúvidas que deu para tirar. No mais, escrevam para a gente no fórum, né, que os tutores vão responder, e a gente sempre está olhando o que está acontecendo por lá. Não esqueça da atividade da semana, é uma atividade muito simples. Na dúvida, procure os tutores. Boa noite, professora. Muito obrigada pela participação. Nós agradecemos também, mais uma vez, aí a todos os polos. Nós temos aqui Porto Velho Centro, Jaru, Alta Floresta, Nova Mamoré, Candeias, Vilhena, Espigão, Guajará, Cujubim, Colorado, Nova Brasilândia, Ouro Preto, Cerejeiras, Ariquemes, Mirante da Serra, São Francisco do Guaporé e Presidente Médici. Infelizmente, professora, não foi hoje a participação do IFAC, mas quem sabe, né, na próxima semana. Então, até o próximo encontro. Até mais, boa noite.